Aqui a Adri tá me olhando 2 vezes. Ela tá aqui olhando e tá ali, ó. Tá no celular aqui, ó. Aí eu olho, a Adri tá ali. Ali e o Paulo tá assim, ó. É a cara. O boné. Será que a minha tropical? Esse aqui eu dei no dia dos namorados pra ele, gente. Ele quer ficar me acompanhando toda hora. Daí fazer assim, os meus olhar que eu já tenho tanto. Entendeu? Amém. Hoje é nosso 4º dia, né? Amanhã a gente finaliza para a glória de Deus. Mas já. Passa rápido, né? Vamos marcar para a gente fazer em outro tempo mais uma semana? Quem tem coragem? Cristo nas Escrituras? Já tem o tema já. Qual é o tema? Não, esse ali é para fora. Ah, mas a gente inclui aqui. Vai pregar por ele. Hein? Amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Ainda que nós já estávamos orando aqui, mas agora estamos todo mundo junto. Os irmãos que estão em casa, no trabalho, que estão acompanhando. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado pela sua bondade. Obrigado porque se nós o amamos hoje é porque o Senhor nos amou primeiro. Se nós temos a possibilidade de buscá-lo, é porque o Senhor veio ao nosso encontro e se entregou naquela cruz para nos dar a permissão de termos o acesso à tua presença. Não quis o Senhor se calar diante dos homens, sempre quis o Senhor se relacionar com cada um de nós. Aleluia! E nós estamos aqui desejando isso no nosso íntimo. Nós estamos gerando dentro de nós uma intenção forte de te conhecer ainda mais e nos relacionarmos contigo, Pai. Obrigado, Senhor. Jesus, obrigado, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por Ti. Jesus, obrigado, porque o Senhor é o único mediador entre o homem e o Pai. Jesus, obrigado, porque quando o Senhor sofreu naquele jardim, o Senhor não decidiu fazer a sua própria vontade, mas disse que seja feita a vontade do Pai. Obrigado porque tudo isso o Senhor fez para nos salvar e nos dar o direito de viver um relacionamento real e verdadeiro contigo. E nós estamos aqui nesses dias porque nós queremos construir verdadeiramente um relacionamento com o nosso Pai, com o Senhor Jesus, com a pessoa do Espírito Santo. E que nessa noite o Senhor me conceda graça, que os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos olhos estejam abertos, e que as informações não parem em nossa mente, mas elas desçam ao nosso espírito, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te amamos. Você pode dizer dentro de você: eu te amo, Pai. Você pode dizer dentro de você bem forte: eu te amo, Pai. Somos filhos amados. Ele não olhou para o nosso pecado. O nosso pecado nunca foi o problema, porque Ele enviou o seu Filho para resolver o problema do pecado em nós. Ele disse: achegai-vos a mim e eu e eu me achegarei a vós. E Ele está aqui. Nós te amamos, Pai.
a Ti por tudo. Você que está em casa, se envolva na presença dEle. Ele também está aí com você. A sua fome é um convite. A fome gera uma frequência. A sede gera uma frequência. Aleluia. Nós te adoramos, nós te louvamos e nós te glorificamos, porque o Senhor é bom. Fala conosco nessa noite. Que a paz que excede todo entendimento tome o nosso coração nesse lugar, porque Ele já está aqui. Que a alegria do Espírito Santo inunde todo o nosso ser nessa noite. Quem está sentindo Ele? Obrigado. Obrigado. Abra seu caderno para que você tome nota de algumas coisas nessa noite. Paz, Pablo, Jack. E enquanto eu vou compartilhando algumas coisas com você, você precisa aprender uma coisa: manter-se conectado a Ele. Mantenha-se conectado. Onde nós falamos de buscá-lo de todo o coração. Eu não vou repetir para a gente não demorar aqui. E hoje eu quero falar sobre dimensões da oração, o caminho do relacionamento. Se você quiser tomar nota aí, dimensões da oração, o caminho do relacionamento. Em todo o tempo de ministério, acho que 10 anos, eu falei sobre isso umas 2 vezes, se eu não me engano, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu falei, a Jaque estava na academia com a Camila, lá em cima, no sábado. Elas foram fazer uma visita lá. E ficou. O problema é esse. Tem gente que faz visita justamente nos tempos em que nós estamos orando. Quando faz visita quando nós estamos orando é perigoso, gente. Meu Deus, é perigoso. Eu estou falando sério. Aí ela ficou. Aí casou e ele levou ela embora. A gente ficou com saudade. Meu Deus. Mas tudo bem, o Marcelo também trouxe a Jaque. É assim, né? Mas nem tão distantes, estamos aqui. Mas mantemos conectados. Queridos, vamos começar. Nós bem sabemos que a maneira como nós nos conectamos com o Senhor, nos relacionamos com Ele, é por meio da oração. E como eu disse na segunda-feira, o Senhor fala através da sua palavra, mas Ele não se relaciona através da palavra só. Ele se relaciona através da oração. Como eu disse, eu até fiz uma pergunta provocativa. Jesus é a palavra, amém? A palavra é a Bíblia, amém? Mas a Bíblia não é Jesus. Você já parou para avaliar isso? A Bíblia é uma palavra sobre Jesus. Porque se a Bíblia fosse Jesus, quando a gente deixa ela em casa, Jesus ficava lá. Não, Jesus é uma pessoa. Jesus não é um livro.
O livro foi deixado para que pudéssemos ser orientados verdadeiramente no caminho verdadeiro. Quando a palavra começou a ser escrita, por exemplo, o Novo Testamento, é porque muitas heresias estavam surgindo naquele tempo. Então houve-se uma necessidade de se criar o cânon do Novo Testamento, para que as pessoas não fossem levadas pelos falsos ventos de doutrina, e para que nós hoje tivéssemos o acesso da verdade. Mas nós não podemos ser bibliolatras, não, porque tem os bibliolatria, há uma bibliolatria também. Então, o Senhor se relaciona conosco através da oração, e não há relacionamento sem conversa, e não há conversa sem oração. Oração é relacionamento. Oração não é petição, oração não são palavras bonitas, oração não são frases de efeito, oração não são falas altas. Uma irmã nossa aqui me agradeceu na segunda-feira: obrigado, pastor, porque eu sempre achei que eu não sabia orar, porque eu vi as pessoas orando, eu falei: eu não consigo orar que nem elas, porque as pessoas começam a resumir oração a alguma coisa, a palavras, eu não consigo orar, que nem tem irmãos que têm vergonha de orar. Sabe o que você tem vergonha? Eu sei, eu entendo você tem vergonha de falar em público, mas é porque você tem vergonha porque você acha que você tem que falar palavras bonitas diante das pessoas. Tem irmãos que têm vergonha até mesmo de orar pelo alimento. Irmãos, vou orar agradecer por alimento. Pai, obrigado pelo alimento. É difícil? Aí tá, tudo bem. Tem alguns irmãos que já praticam a verbalização da oração, e aí quando você pratica a verbalização, você começa a usar palavras mais bonitas, né? Mas eu vou falar uma coisa para você: nada disso chama a atenção do Senhor. O que chama a atenção é o que vem de dentro. Então, Ele é meu Pai. Você imagina eu chegando no meu Pai: ó Deus, querido Deus e excelso Deus, poderoso de toda a terra, Senhor e bendito, amado. Filho, calma, sou teu Pai. Pode falar comigo do jeito que você fala. Desculpa, Pai. Obrigado por me amar tanto assim. Obrigado por me alcançar. Obrigado, Pai, eu te amo. Pai, daqui uns dias eu estou indo para o Nordeste com uma Denilson Aval. Me conduz naquele lugar com os meus irmãos, para que a tua vontade seja feita e se revela aquele povo. Simples assim, nada de muita coisa. E é assim que nós nos relacionamos com Ele. E aí a grande questão que fica é: se o Pai habita em nós, pelo seu Santo Espírito, por que é tão difícil se conectar com Ele? Se Ele habita dentro de cada um de nós que estamos aqui, por que orar é algo tão difícil, ao mesmo tempo que é tão simples que qualquer pessoa pode orar, até mesmo uma criança? Porque é simples.
Mas por que é tão difícil? Por que se o relacionamento com Ele é a coisa mais importante, a oração é o que é mais deixado para trás? Por que a igreja aprendeu a fazer tantas coisas, mas deixou de se relacionar com o Senhor? Ela sabe organizar, ela sabe fazer coisas, ela sabe fazer viagens, ela sabe muitas coisas. A igreja hoje, ela sabe muita coisa. Mas por que aquilo que é mais importante, que é o estar com Ele, é o mais difícil? Efésios 2, 17 e 18 diz assim, o Tony vai colocar ali. Dois, 16? 17, Tony. 2, 17 e 18. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. 18. Por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Se temos acesso ao Pai por causa de Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito, por que é tão difícil viver esse acesso? Não precisa abrir, mas Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz que nós temos o quê? Se você quiser colocar, pode colocar. Hebreus 10, 19, nós temos ousadia para entrar no santuário do Senhor, por meio do sangue de Jesus. Sabe qual foi o problema de Adão? É que Adão se escondeu de Deus, quando na verdade nós somos chamados para nos esconder nele. Adão, por causa do pecado, se escondeu de Deus, e nós deveríamos nos esconder dele, por causa dele e para vencer o pecado que nos afasta dele. Porque nós somos criados para viver nele. Eu sempre uma frase que eu sempre gosto de repetir, que Leonardo Reveril deixou escrito no seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. O homem que ora deixa de pecar, porém o homem que peca deixa de orar. O que isso quer dizer? O homem que busca Deus, ele consegue vencer o pecado, mas o homem que se entrega ao pecado, ele deixa de buscar a Deus, ele deixa de se relacionar. Mas por isso que nós temos que entender que, uma vez que nós já entregamos a nossa vida para Jesus, o pecado não pode ser mais o nosso problema, ainda que em algum momento você possa pecar. Não pode ser um problema para nos afastar mais, porque Ele pagou o preço. E eu não estou falando isso para legitimar você a viver o pecado, porque não. Mas se você pecar, você tem que ir para perto dele, para próximo dele, para que você possa receber perdão dos seus pecados e poder vencer os seus pecados. Só que aí o diabo, quando a gente peca, o diabo vem com o quê? Com uma acusação. Você é pecador. E aí quer te tirar da presença de Deus. Quando o Senhor perguntou a Adão, o que tu fizestes, Adão? Eu creio que se Adão tivesse confessado seu pecado, não tivesse culpado a mulher que Deus lhe deu, ele tinha perdoado, porque ele é misericordioso.
Porque eu conheço um homem chamado Davi que pecou. E que quando ele se dobrou diante do Senhor, o Senhor o perdoou. E continuou com ele. E a Bíblia vai dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que fazia aquilo que Deus esperava que ele fizesse, até mesmo quando ele pecou: se arrepender. O que está escrito no Salmo 91? Você vê. Salmo 91 diz assim, um salmo bem conhecido, né? Nem sei como está escrito na tradução Almeida, aqui na NVT, mas há outras traduções: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui na NVT diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Veja, habitar. Nós fomos chamados para habitar nele, e ele habitar em nós. Nós não fomos chamados para fazer uma visita a Deus, o nosso Pai. Nós somos chamados para habitar nele e ele em nós. Por isso que nós devemos nos esconder em sua presença, porque é nessa presença, como eu disse ontem, que nós somos nutridos, fortalecidos, renovados, direcionados. Há uma direção de Deus quando nós estamos em sua presença. Então há um porquê, sim, de que tudo isso é mais difícil, e é nisso que eu quero entrar com você. E aí, rapidamente, já que o relacionamento é por meio da oração, o que a Bíblia fala sobre orar? O que a Bíblia nos fala sobre orar? 1 Tessalonicenses 5,17, se não me engano. Orai sem? É o que a Bíblia fala sobre oração. O que está escrito ali? Não pare de orar? Nunca deixe de orar. Nunca. Mas tudo que o inimigo das nossas almas quer é que a gente pare de orar. Porque ele sabe que nesse lugar nós estamos nos escondendo na presença. Nesse lugar nós temos poder de Deus para vencer não só os nossos pecados, mas nós temos poder de Deus para vencer o próprio diabo na vida de outras pessoas. Nós temos a autoridade de Jesus. Nesse lugar nós somos santificados. Conhecer a palavra por si só não te santifica. O que te santifica é o seu relacionamento com Ele. O que em Lucas 1 fala? E contou-lhe Jesus a parábola, Lucas 18:1. Lucas 18:1. E contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem desfalecer. 1 Tessalonicenses 5,17, não pare de orar. O que está escrito ali em Lucas? 18:1. O que está escrito lá? Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar o dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Se tem uma coisa que o diabo vai tentar fazer com você, é te desanimar de orar, de buscar a presença do Senhor. Porque você não vai gerar fruto. Você pode até fazer algumas coisas para Jesus, mas você não vai fazer de todo o coração. E todo o potencial que Ele tem para colocar sobre a sua vida não será utilizado, porque você não está na presença. E aí muitas das vezes a gente começa a justificar que a ausência de resultados daquilo que nós fazemos não é a gente, é as pessoas. Ah, aquela pessoa é muito difícil. Será? Será que não é porque nós só estamos indo na força do nosso próprio conhecimento sobre Jesus?
Aí, na ausência da oração, na ausência da presença, na ausência do poder, para mostrar que a gente tem algum resultado, o que a gente faz? A gente vai procurar métodos para fazer alguma coisa. A gente vai criar estratégias humanas para tentar fazer alguma coisa. E aí isso nos dá uma falsa sensação de que Deus está agindo. O fato de uma congregação, uma instituição estar crescendo não quer dizer que Deus está operando completamente naquele lugar. Essa é uma grande verdade. As pessoas estão sendo atraídas por muitas coisas. Há uma idolatria. Estava até conversando ontem, né, Elô? As pessoas estão atrás de distrações. Elas estão atrás de uma boa música, elas estão atrás de um ambiente legal, elas estão atrás de muitas coisas. Mas se apagarem as luzes, um amigo meu, um irmão meu, me falou um dia, aqui nessa salinha, e eu estava falando com ele sobre isso, eu estava conhecendo ele, e falando sobre isso, ele falou assim, é verdade, pastor. Nós tivemos uma grande festividade na nossa igreja, e a festividade era grande, e acabou a energia aí. Tudo se dissipou, todo mundo foi embora. Aí eu não vou embora, se a festa é para Jesus, eu vou ficar. Há muito amparados hoje, eu não estou dizendo que isso é errado, eu acredito que Deus vai fazer muitas coisas aqui, mas ele sempre disse, eu só vou fazer quando vocês entenderem uma coisa. Eu creio que nós seremos uma congregação de muitos filhos nessa cidade, eu tenho convicções disso, não é, eu já falei, os irmãos acreditam ou não, eu preciso partir de mim, acreditar, não é uma congregação de 100 pessoas, de 200, de 500, de 1000 pessoas, não, é muito mais. Muito mais. Mas uma das coisas, e eu sei que para tudo isso precisa se criar uma estrutura, mas eu quero saber se a estrutura deixar de existir, haverá paixão por Jesus? Haverá amor verdadeiro? Se as luzes se apagarem, como diz uma canção do David Keelan, quando a música escurece e tudo desaparece, simplesmente me achego. Porque no ano de 2000, nós estávamos até assistindo, houve uma liberação de um avivamento no nosso Brasil, em várias partes do Brasil, onde gerou algo que se chamava de adoração extravagante, foi dado nome a isso. A presença de Deus, ela era muito evidente, forte, apaixonante. Eu costumo dizer que eu peguei o final disso. Eu fui atingido por esse algo. Mas chegou um momento que essa presença de Deus, ela começou o cabode se foi. É TDM, viu? O cabode, a glória se foi. Por quê? Aí tem até um documentário que nós estávamos assistindo. Porque os homens, eles facilmente se desviam. E aí eles começaram a criar métodos para tentar fingir que a glória estava ali novamente. E aí tem um louvor que diz assim, como é que fala? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Este louvor foi gerado nesse ambiente de glória. Como é que chama a voz? Voz de muitas águas. Eu, quando me converti, tocava esse louvor e eu ficava louco, maluco, doidado. E o compositor desse louvor, ele não entendia porque que o Senhor tinha dado esse louvor a ele até 5 anos depois. Esqueça o nome dele. Porque diz assim, faz de novo, faço tudo e vem novamente, eu mergulho na minha lente, que a
quê? Porque a glória estava indo. Aí os homens, para tentar fazer com que pareça que essa glória está, tentou criar um monte de coisa. E hoje a gente estava até vendo um rapaz em Barbudinho, e ele fala com saudade. Vê se o meu celular não pegou. O meu celular pode ter conectado, algum celular conectado. Então, nós precisamos, como diz a palavra, buscar o Senhor constantemente. A nossa oração, ela não pode ser ocasional. Por isso que eu falei aqui, acho que na terceira aula, foi na terceira? Nem me lembro, não. Foi? Nem lembro. Sobre tempo. A segunda aula, né? Sobre tempo e diariamente. Separar tempo para estar com Ele diariamente. Está aí um segredo para que você se fortaleça. Busque Ele diariamente, ainda que você não tenha vontade de buscar. Porque o segredo é para aqueles que esperam. O poder é para aqueles que esperam. O renovo é para aquele que espera. Então nossas orações não podem ser ocasionais, mas constantes. Sabe por quê? A gente não deixa de se alimentar, né? Se a gente ficar sem se alimentar, o que vai acontecer com o nosso corpo físico? A gente vai se sentir fraco, né? Todo dia a gente tem que... Por que a oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia? Porque não é para amanhã, né? É para hoje. Quer dizer, é hoje. Então nós temos, a palavra fala... Então, se nós amamos essa palavra, se nós a amamos, se essa palavra, ela é mais importante de qualquer outra palavra, e nós declaramos que amamos a Jesus, então nós temos que buscar viver essa palavra. Então vamos falar das dimensões aqui para a gente entender, tá? E para a gente entender das dimensões, eu vou precisar ir lá no Antigo Testamento. A gente não vai abrir a Bíblia, mas lá no livro de Êxodo 40, você vai perceber uma coisa. O Senhor pede para Moisés construir um tabernáculo. E o tabernáculo é o caminho da presença. Se você observar, você vai perceber que o tabernáculo que foi construído era o caminho da presença que seria revelado na pessoa de Jesus. Porque o tabernáculo é uma tipologia de Jesus. A gente não vai falar sobre o tabernáculo tudo, mas tudo no tabernáculo, os materiais que são usados, as madeiras, o bronze, o ouro, até mesmo as cores, tudo aponta para a pessoa de Jesus. E aí, quando o Senhor pediu para Moisés construir o tabernáculo, Deus deu sabedoria a alguns homens. O Senhor disse a Moisés: construa um tabernáculo semelhante àquele que há nos céus. Olha só, Deus falou com Moisés e mostrou para Moisés o tabernáculo que estava no céu. Falou: quer que você construa igualzinho. Igualzinho. E aí sabe o que acontece? Ele fala assim: eu vou dar sabedoria, o Espírito que está sobre você, eu vou partilhar com outros. Aí tem lá Salael, não sei mais quem, e aqueles tiveram então a sabedoria de Deus para construir aquilo que eles mesmos não viram, porque quem viu foi Moisés. E aí, geograficamente, o tabernáculo, eu nem vou colocar ali para a gente não tomar muito tempo, mas geograficamente o tabernáculo, ele tinha o átrio, ele tinha, obrigado,
o Santíssimo Lugar e os Santos dos Santos. Havia uma porta para entrar. E quem é a porta? Quem é a porta? Quem é a porta das ovelhas? E era por essa porta que eles entraram. E no átrio a gente encontra o quê? O altar do holocausto, a parte externa do tabernáculo, o tanque de bronze. O altar do holocausto era usado para quê? Para oferecer sacrifícios ao Pai. Era onde eram oferecidos os animais, que apontava para o sacrifício de Cristo. Então os sacerdotes vinham todos os dias, e ofereciam sacrifícios naquele lugar. Levítico capítulo 6, versículo 11 em diante, diz que o fogo arderia continuamente, era constante, e os sacerdotes eram responsáveis por manter o fogo aceso. Depois que o sacerdote oferecia o sacrifício, ele ia até o tanque de bronze, a bacia de bronze, para lavar as suas mãos e lavar os seus pés, para que ele pudesse adentrar no tabernáculo, aonde aquela bacia, aquele tanque de bronze, representa a purificação, a palavra que purifica, o Cristo que purifica. Para eles entrarem dentro daquele lugar, eles precisavam oferecer o sacrifício primeiro, lavarem depois as suas mãos e os seus pés como um ato de purificação, e ao adentrarem no santo lugar, não no santo dos santos, havia dentro do santo lugar o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. O que representa as mesas dos pães? Jesus, eu sou o pão da vida. O que representa o candelabro? Jesus, eu sou a luz do mundo. O azeite que era usado no candelabro para manter as lamparinas acesas, a própria pessoa do Espírito Santo. Então tudo aquilo era feito, tudo aquilo era organizado. Depois eles iam num tempo onde eles iam acender incensos. E naquele momento do incenso, eles então intercediam pelo povo. Eles oravam pelo povo. Eu não lembro se eu anotei aqui, mas Davi vai dizer em um salmo que as suas orações subiam como incenso. Apocalipse diz que João viu uma taça cheia de incenso, que era o quê? Orações dos santos. Então ali eles entravam e oravam. E de ano em ano, apenas o sumo sacerdote adentrava no santíssimo lugar, no santo dos santos, para ter a revelação da glória de Deus. Átrio, santo e santíssimo. Por que eu estou falando do tabernáculo lá atrás? Quem é o tabernáculo? Quem foi o tabernáculo que desceu do céu? Jesus. Derrubem esse templo, e em 3 dias ele estará de pé novamente. O tabernáculo construído por Moisés é a tipologia de Cristo, que é o mediador entre o homem e o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque Ele se fez o sacrifício. Mas há uma didática no tabernáculo. Há uma didática que ainda acontece hoje com a gente. E eu aprendi isso há muito tempo. Eu acho que eu aprendi isso no ano de 2010. Guarda, átrio, santo e santo lugar, santíssimo lugar. Quem é o tabernáculo hoje? 1 Coríntios 3,16. O que está escrito lá? Vamos ler junto, o que está escrito? Vocês não entendem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 6, 19. Toma nota. 1 Coríntios 6, 19. O que está escrito? Vamos lá, deixa eu ouvir. Eu não estou nem vendo lá, fala aí. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vocês e os cuidado a Deus. Quem é o tabernáculo hoje? Somos nós. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que criou os céus e terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele pediu para construir o tabernáculo, para se revelar ao seu povo. E porque havia ali uma figura de Cristo, aquele que viria. Mas olha só que interessante, nós somos a habitação hoje, nós somos o tabernáculo. E se nós somos o tabernáculo, onde o Espírito de Deus habita em nós? No nosso espírito. E se Ele habita em nós, então nós temos o acesso. Mas por que o acesso é difícil? Por que eu não consigo me relacionar com Ele constantemente, diariamente? Vamos entender um pouco isso. Nós não somos um corpo. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita dentro de um corpo. Você não é esse corpo que você carrega. Antes de entregarmos a nossa vida para Jesus, nosso espírito estava vivo ou morto? Hein, gente? Hã? O que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1? Vamos lá? Vamos lá? Peraí, não, vamos todo mundo junto, para aí eu não entendo. Aí eu falo um negócio, falo outro, eu não consigo entender. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, de seus feitos pecados. Vocês estavam mortos por causa da sua Desobediência. Aí, gente, vamos lá. Vocês estavam mortos Por causa da sua desobediência e de seus pecados. Aí, gente, glória a Deus.
Isso é bom porque isso ajuda você também a perder a sua vergonha, para que você possa falar para alguém acerca do Jesus que você tanto acredita. Isso é treinamento para você. Eu às vezes escrevia as coisas aqui e ficava de frente do espelho lendo, falando, ó. Nós somos um espírito, que temos uma alma, que habita dentro de um corpo. Então nós estávamos mortos, mas por meio de Cristo nós fomos ressuscitados, vivificados. Então quando o nosso espírito foi vivificado, desculpa aí, viu, irmão, vou dar uns negócios aqui. Quando o nosso espírito foi vivificado, o Espírito de Deus veio habitar no nosso espírito. Agora o que nós não podemos esquecer é que apesar que nós somos espírito, ainda temos uma alma que habita dentro de um corpo. E por que é difícil, pastor, então orar? E que essa alma unida com o nosso corpo se chama carne. E não, então nós temos uma alma que quer governar a nossa vida. Mas quem tem que governar a nossa vida é o Espírito Santo. O nosso espírito tem que se submeter ao Espírito Santo. Na verdade, o nosso espírito se submete. Nós temos que fazer com que a nossa alma se submeta ao Espírito. Então dentro de nós há o reino do Espírito, o reino da alma e há o reino do corpo. Paulo não diz, eu não me lembro, em Tessalonicenses, não lembro, viu? Santificai-vos no Espírito, na alma e no corpo. Está lá em Tessalonicenses, uma das cartas. Que o vosso Deus vos santifique, Espírito, alma e corpo. Então, ainda que nós já temos um espírito vivificado, ainda existe uma alma que muitas das vezes quer governar a nossa vida, quer governar o nosso interior. O que diz em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17? Que há uma luta, que há uma batalha. Gálatas 5, 16 e 17, o que está escrito lá? Tem mais, né não? Gálatas 5, 16 e 17. Assim, Vamos lá. por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Continua. Assim não satisfarão os desejos de sua natureza humana. Continua. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Em outras traduções, essa natureza humana se chama carne. A carne disputa com o Espírito, há uma luta para que a gente não faça aquilo que realmente nós devemos fazer. E por isso que Paulo diz: andai no Espírito, e não satisfarão os desejos da carne. E andar no Espírito é viver em plena comunhão com Ele. Pastor, não consigo vencer o pecado. Está andando sozinho, não está andando com o Espírito Santo, não está em comunhão.
Porque a promessa é: se você andar no Espírito, você vai vencer a natureza humana, essa alma que você carrega, que se inclina para onde você fortalece. Se você se inclina às vontades da sua alma, você será alguém direcionado pela sua alma e não pelo Espírito. Por isso que eu falei, acho que foi ontem, tem muito crente almático, ferido, crente que não conheceu Jesus e é almático demais. O Evangelho não foi para tocar a alma, o Evangelho foi para tocar o Espírito. A alma tem que se submeter ao Espírito. Uma pessoa almática, ela se ofende muito fácil, ela se frustra muito fácil e ela cria traumas facilmente. E tudo isso impede ela de viver uma comunhão com o Senhor, porque ela não está sendo governada pelo Espírito, mas ela está sendo governada pela alma. Há muitos pastores almáticos, como eu estava falando ontem, a Heloísa estava compartilhando algumas coisas. Há muitos pastores almáticos hoje liderando igrejas. Essa é uma verdade. E essa é uma verdade que o Senhor me pediu para falar para as pessoas. E para eles também. Por isso que eu tenho que ser dura. Porque senão eles vão me atropelar. Não, eu estou brincando. Eu amo eles. Mas eu sei que nem todos deles me amam. Não tá, sai nada. O que a carne deseja? Fala para mim. O que a carne deseja? Vamos lá, vamos achar uma. Vamos encher a caixinha aí de palavras. Vamos lá. Prazer do mundo. O que mais? Vamos lá. Idolatria, pecado. O que mais? Mentir. O que mais? Entretenimento. Fala coisa, tem coisa que a carne deseja que é boa, não é tão ruim. Dormir, a carne deseja dormir, a carne gosta de um conforto, né? Comer, a carne gosta de comer, né? Adora comer, né? Adora prazer, né? E aí, nós temos uma natureza assim, ainda dentro de nós, caída, que vive no meio de um mundo caído, que nos atrai para muitas coisas. Gosta de não orar. Isso, se tem uma coisa que a carne não gosta, é de orar e se submeter, por isso que ela luta. Então quem tem que fazer a nossa escolha somos nós. Por isso que deve haver uma intenção muito forte. Porque se não houver uma intenção forte, você se submete à carne facilmente. Porque a carne não deseja as coisas do Espírito de Deus. Aí é até interessante, porque o que Jesus ele falou lá em Mateus 24 não, Mateus 26, 40, 41, quando ele pegou os discípulos dormindo. Orai e vigiai. Por quê? Porque a carne é fraca e o Espírito está pronto. Aí o crente peca, e eu já ouvi muito isso, chega e fala assim: a carne é fraca. A carne é fraca para se dispor a buscar tudo que vem de Deus, mas ela é forte o suficiente para nos levar para distante dele. Então a verdade é que a carne foi forte. A carne foi fraca naquela hora para que eles permanecessem na presença de Deus, mas para pecar, para ter prazer, para ter conforto, ela é muito forte. Por isso que nós temos que enfraquecê-la,
Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9:27, eu gosto dessa tradução: eis que subjugo minha carne à servidão, para que pegando eu aos homens, eu mesmo não venha a ser, como é que fala? Reprovado. O que está escrito na NVT? Disciplina o meu corpo como um atleta. Disciplina o meu corpo, disciplina a minha carne. Nós temos que mortificar a carne para vencer a nossa alma. Quando alguém te ofende, a sua alma deseja ofender essa pessoa. Quando você está cansado, a sua alma fala: vai descansar. O pastor falou de orar, não liga não tem problema não. O pastor fala muito de orar, é muito exigente. Nossa, quando eu já ouvi isso. É só começar a falar de oração, o pessoal começa a falar: ai, pastor é exigente. Exigente é a palavra que diz que deve orar sempre sem desfalecer, deve orar continuamente. Não sou eu não, eu só estou falando. Então vamos falar então das dimensões. Você precisava entender isso. Agora a gente vai voltar lá no átrio santo e santíssimo, para entender por que a gente não consegue orar como deveríamos. É porque a gente é um espírito, mas que ainda tem uma alma que quer fazer as coisas dela, e que habita no mundo caído, que faz de tudo para atrair a minha alma e a sua para ele. Por isso que o Senhor Jesus disse, através de João: quem ama o mundo não ama o Pai, porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Na tradução NVT diz assim: desejo desenfreado pelo prazer físico, desejo desenfreado por tudo aquilo que vê, e orgulho pelas suas realizações. Gosta de se orgulhar por aquilo que faz, ou deseja tudo que vê. Eu quero. Tem coisa que a gente não precisa, mas a gente quer. Não, eu quero, né? Tem mulheres que são centopeias. Deixa elas quietas, né? Parece que elas têm 100 pares de pé, 100 pares de pé, né? Não, vai lá, mas não. Porque tudo que a gente vê, a gente quer. Às vezes a gente compra coisa que não precisa. A alma vem, ó, você precisa. Para você se sentir, para você se sentir melhor, para você se sentir mais feliz, para você se sentir mais amada. E aquilo que nós precisamos de verdade, muitas das vezes a gente, e que como o irmão falou no domingo, que é de graça, a gente não vai. Então vamos falar das dimensões. Átrio é a dimensão da carne. Santo lugar é a dimensão da alma. Santíssimo lugar é a dimensão do Espírito. Por que eu estou falando da dimensão da oração? Porque para você desenvolver um relacionamento real com o Senhor, no lugar de intimidade, você vai precisar atravessar essas dimensões para conectar o seu espírito com o espírito dele. Lembra daquela palavra que Jesus ensinou depois de ensinar os discípulos a orar? Peça, busque e bata. Pedir, átrio, carne. Buscar, santo lugar, alma. Bater, santíssimo, espírito. Por que as pessoas não conseguem permanecer longos tempos em oração ao Senhor?
Porque todos nós, quando começamos a orar, nós começamos a orar no reino da carne. A não ser que você esteja muito conectado com o Senhor. Quando você está conectado com Ele, facilmente você entra em sua presença e você já atravessa essas dimensões e já se conecta no Espírito. E aquele lugar se torna prazeroso. Mas todas as vezes, isso é para qualquer pessoa, quando nós oramos, nós iniciamos no ambiente da carne. E muitos de nós, a grande maioria dos cristãos, vive uma vida de oração só nesse ambiente. Essa oração seca e vazia e sem vida. Alguns adentram no santo, aonde as verdades do Senhor está exposta a nós. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo. E alguns, poucos, adentram no santo dos santos, aleluia, aonde eles entram em um lugar da presença, e que eles têm tanto prazer naquele lugar, que eles não desejam sair daquele lugar. Qual é o problema? Quais são as dificuldades do átrio? Como aquele ambiente, aquele é o reino da carne, aonde a minha alma e a sua está mais inclinada para a carne naquele momento, querendo prazer, querendo descanso, querendo entretenimento. Você nesse ambiente do átrio, você não está dentro do santo lugar, você está no lado de fora, você está no lado externo. Você é tentado a sair desse lugar. É nesse lugar que muitas coisas acontecem. Você começa a orar, aí sabe o que acontece? Você começa a se sentir cansado. Os barulhos atrapalham. Se o cachorro late, meu Deus, o cachorro está latindo. Aí nesse lugar bate uma fome, que antes mesmo de você começar a orar, você já está pensando no que você vai comer quando sair de lá, porque você está na carne, porque você está no ambiente externo. Os demônios, eles têm liberdade para atuar nesse ambiente. Tem pessoas aqui, eu sei que isso não aconteceu só comigo. Tem pessoas aqui, eu sei que tem pessoas que já compartilharam comigo, que quando começaram a orar, tiveram sensações ruins, de que havia alguma pessoa, ou alguma coisa. Quem já teve isso? Eu já tive sensações de que tivesse alguém com uma faca na mão, para me degolar, para querer colocar medo. Aqueles que já entendem que foram chamados para orar, para interceder, aí o diabo vem com muitas coisas, colocar medo. Você não acha que é pelo menos curioso? Você não dorme quando você está assistindo um bom filme, você não dorme quando você está de frente ao celular, você não tem sono, mas quando você pega a Bíblia, seus olhos parecem que pesam, que é uma maravilha. O que é isso? A sua carne e o diabo ali dando uma empurradinha. Vai descansar. Só que se você permanece nesse lugar, vence esse ambiente, esse reino da carne, você vai atravessar por uma dimensão da alma. Agora sua alma está começando a se submeter ao Espírito, e você entra no santo lugar. No ambiente da carne, você só pede. No ambiente da carne, você está pensando muito mais em você mesmo, no seu problema, na sua dificuldade.
A verdadeira intercessão, ela acontece no santo lugar. É quando neste lugar o Senhor começa a mover o nosso espírito e a nossa alma se submete ao Espírito. É nesse lugar onde o louvor se torna verdadeiro. É nesse lugar que a adoração começa verdadeiramente a ser gerada. Ela começa a aparecer. Nesse lugar você vai perceber que muitas das vezes não vai ter tantas palavras, mas vai ter um sentimento de amor, de gratidão pelo Senhor Jesus. É nesse lugar que você começa a interceder. O Espírito vem, coloca vidas na sua mente, no seu espírito, para você interceder por elas. Porque agora você já atravessou dimensões. Você saiu do ambiente da carne, do átrio exterior, e você começou a atravessar uma dimensão sobrenatural, porque você persistiu e você permaneceu. E eu quero que enquanto eu falo isso, você esteja no seu espírito, aleluia, atravessando esses ambientes, aleluia. Por que uma pessoa, quando chega num ambiente, ela se conecta muito mais fácil que outras pessoas? Porque ela já está se conectando desde então. Ela já acordou com uma expectativa de estar num culto, por exemplo. Então aonde ela chega, pode ter gente fria, pode ter gente que não está vivendo nada com Jesus, mas ela vai viver algo lá. Porque ela já está carregando o ambiente dentro dela. Então se alguém que carrega o ambiente, aleluia, alguém que carrega o ambiente da glória dentro dele, não precisa de um ambiente exterior. Não, aleluia, não precisa de uma boa música, aleluia, não precisa de uma boa pregação, precisa da pessoa do Espírito Santo. Por isso que eu falei, não apenas criar um ambiente e um lugar de encontro, mas criar um ambiente secreto dentro de você, porque aonde você estiver, este ambiente será gerado. Você terá um encontro com a glória de Deus dentro de você, aonde você estiver. O Tiago comentou ontem que ele estava dentro do caminhão, e ele estava dentro, com a voz interna dele, adorando o Senhor, e foi dentro de você que você deu o grito de aleluia. Ele, dentro dele, aleluia, dentro dele. Porque quando você começa a criar esse ambiente dentro de você, você carrega esse ambiente, aí você é um portador da glória de Deus. Você começa a se tornar, aleluia, você começa a se tornar um portador da glória de Deus. E onde você está, dependendo do lugar que você está, aquele lugar pode ser revelado a glória de Deus através da sua vida. A história fala de um homem chamado Charles Finney, aleluia, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele participava de uma reunião de oração muito fria, e aí ele disse, Deus não ouve a oração desse povo. Aí um cara chegou para Charles Finney e disse assim, posso orar por você? Ele disse, desculpa, eu não quero que você ore por mim, porque vocês oram, mas Deus não responde a oração de vocês. E naquele dia ele decidiu, eu vou entrar dentro de uma floresta, Senhor, se o Senhor não me tocar, eu vou me tornar um incrédulo. E ele foi para dentro daquela floresta, pegou uma Bíblia, pegou um caderno e foi para dentro da floresta. E naquele lugar ele disse que aleluia, aleluia, que ondas de amor, aleluia, ondas de amor, como eletricidade, como aleluia, começa, aleluia, desculpa aí, atravessou. O menino me perguntou domingo, pastor, não sei se já aconteceu com o senhor, mas eu estava tomando choque aqui. O menino ali agora, aleluia. Vocês viram que o Tiaguinho colocou lá no grupo, eu acho que eu senti Jesus. Eu acho que eu senti, Deus me tocou. Aí ele chegou, o que aconteceu? Eu não sei, meus braços estavam formigando. Alguém formigou esses dias aqui? Você formigou domingo, Tony? É que o Tony não gosta de contar. Mas ele perguntou para mim.
Depois chegou em casa, pastor, eu queria perguntar uma coisa a você. Pastor não, né? E ele parece que eu sou o Senhor. Eu estava formigando. Não lembro que parte do corpo estava formigando. Que parte? Todo formigando. Aí disse que ficou inquieto ali. Aí ele levantou, eu só vi que ele foi para a parede lá, pôs a cabeça na parede. Aí ele disse que era como se correntes elétricas estivessem passando por ele. Ele disse que até abriu o olho para ver se não estava tocando em algum fio ali. Aí o menino está coisando, alguma coisa está acontecendo. Rapaz, eu estou chegando aqui, ele está chegando junto comigo. Eu acho que ele estava descendo antes de você. Parou em algum lugar. Então. É que eu encontrei ele no meio do caminho e ele voltou. E aí, querido? Charles Finney foi tocado pelo Senhor. Homens que são cortados. Eu nem vou contar mais a história dele. Eu sei que ele entrou numa empresa lá. Só dele entrar na empresa, aquela empresa foi tocada por Jesus sem ele falar uma sequer palavra. Diz o Paulo que a irmã dele já congrega 6 anos em um lugar e ela disse para ele que ela acredita que foi batizada com o Espírito Santo ontem aqui. Algumas coisas estão acontecendo. Não fica de fora não. Não só assiste uma aula não. Não só pega informação não. Tem coisas acontecendo. E aí quando a gente vence essas dimensões, a gente vai chegando na dimensão do Espírito, é onde a porta se abre. Peça, busque e bata. O problema é que a gente é que nem criança brincando na rua, toca a campainha das casas e sai correndo. A gente bate, mas não espera. No santo a carne está sendo vencida, a minha alma está se submetendo ao Espírito. No santíssimo lugar, o meu Espírito está se conectando com o Espírito de Deus. É onde o Espírito do Pai se une ao nosso Espírito e nós temos um acesso à presença manifesta. E quanto mais a sua vida de oração é constante, mais fácil você quebra essas dimensões. Se você não vive uma vida de oração, você pode passar 30, 40, 50 minutos só nesse ambiente da carne para vencer. Por isso que você deve orar constantemente. Porque à medida que você vai orando, atravessar esse ambiente. Eu já fiquei mais de 1 hora só orando na carne. E depois eu fui embora. Aquela oração seca, aquela oração vazia, que parece que ele não está ouvindo, mas eu me mantive orando. E à medida que eu continuei orando, parece não, esse tempo ele foi diminuindo. Ao ponto que você, só de você já se colocar naquele lugar, o seu espírito está tão conectado, que você já sai do reino da carne, já entra no reino da alma, já começa a adorar verdadeiramente. Daqui a pouco o seu espírito já está conectado em 5 minutos. Por isso que nós precisamos quebrar essas dimensões, fazer o caminho da presença. Por isso nós precisamos orar constantemente. Se você está ouvindo esse ensino e você não está colocando isso em prática ainda, você está perdendo tempo. E tempo perdido não se volta atrás. É um dia que você perdeu de viver coisas com o Senhor. Mas pastor, mas amanhã tudo bem. Mas é um dia que você perdeu, querido.
É um dia que você não viveu aquilo que Jesus queria que você vivesse. O meu primo foi salvo, graças a Deus. Viveu uma vida sem Jesus e foi salvo, no leito de morte. Mas tem uma coisa que ele não pôde desfrutar: viver uma vida inteira na presença de Jesus e desfrutar de Jesus nessa vida. Por isso que não é sobre salvação apenas, querido, é sobre viver com Ele e para Ele. Ah, eu vou ser salvo, amém, legal, vou salvo. Mas melhor do que a salvação também é viver essa vida com Ele, desfrutar dessa comunhão com Ele todos os dias, todos os momentos. Isso é bom. Porque por isso que tem pessoas que não. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu estava lendo, eu não me lembro onde está, mas diz que Jesus veio nos libertar do medo da morte. Tem muita gente que ainda está aprisionada ao medo da morte. Eu esqueci de anotar o versículo que eu li, que Jesus disse, está escrito: veio libertar os homens do medo da morte. Porque uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não preciso mais ter medo de morrer. Porque se eu sei que se eu morrer, eu viverei novamente. E pessoas que têm medo da morte é porque elas estão olhando ainda muito para cá. Elas estão olhando muito para aquilo que elas têm para conquistar aqui, o que elas vão fazer aqui. E o problema é que elas não estão pensando o que elas vão fazer aqui com Jesus. Porque se elas estão pensando em fazer com Jesus, também elas estão dispostas a morrer se Jesus quiser que elas vá. Já pensou? O Senhor te traz uma palavra, um sentimento informativo. Eu quero que você pegue suas malas e vá lá para os países muçulmanos. Você vai mesmo, sabendo que há um mês atrás, uma congregação inteira foi queimada por muçulmano lá? Será que você vai mesmo? Você acha que pessoas que estão vivendo pela carne, elas vão ter coragem de fazer isso? Não, Jesus, envia lá, envia o Paulo, eu não, Jesus, envia o Rogério, põe ele lá no meio daquelas tribos canibais, para pregar o evangelho para eles. Então, nós precisamos ter uma vida de oração diária, constante. Quanto mais você orar, mais você vai estar mais perto do ambiente, da dimensão do Espírito. Por isso que o salmista diz: esperei com paciência e ele inclinou seus ouvidos e ouviu a minha oração. Isaías 40 diz o que? Aqueles que esperam terão o que? As suas forças Coloca aí Isaías 40, 31. O que está escrito lá? Mas confia no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se esquecem. Essa é a parte que eu não gosto da NVT, porque a outra tradução fala espera. Os que esperam no Senhor. E o que é esperar? É permanecer, não é esperar de braço cruzado, esperando Deus fazer alguma coisa. É permanecer, esperar em oração. A corrigida fiel. Os que esperam no Senhor. Você sabia ali que quando Davi fala, esperei no Senhor, a palavra ali é a espreita. É que eu esqueci a palavra hebraica. Mas é como se Davi estivesse à espreita de Deus.
Eu estou à sua espera. Tem um salmo que ele diz assim: eu espero o dia todo. Deus chamou Moisés para o monte, quem lembra? Deus só se revelou a Moisés no 7º dia. Moisés subiu aquele monte e ficou 6 dias. Lá não tinha celular, lá não tinha distração. Eu não sei o que ele ficou fazendo lá, mas só no 7º dia que Deus apareceu. Moisés esperou, Deus veio e ficou 40 dias naquele lugar. E Deus falou com ele, ao ponto que quando ele desceu daquele lugar, o rosto dele brilhava. Para finalizar, eu estava um dia no meu quarto orando, já fazia uns 40 minutos, estava de joelho dobrado, e aí de repente veio na minha mente: os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E ficou ali, ó, o versículo ficou ali, e aí eu me levantei, percebi que já tinha passado uns 40 minutos de oração. Eu já tinha feito toda aquela liturgia de oração, confissão, adoração, ação de graça, já tinha intercedido, pedido. E aí eu sentei na cama, fui pegar a Bíblia, falei: deixa eu ver o que está escrito. Eu lembro de algumas coisas que está escrito em Isaías 40, vai ter alguma coisa que o Senhor quer falar comigo? Mas ele queria mesmo, era o que ele já estava falando, se espera no Senhor. E aí eu decidi, aí esperar. Ok, Senhor, estou aqui. Fiquei sentado na cama. Daqui a pouco ele veio. Ele começou a renovar a minha vida. Eu e o Romulo estávamos orando constantemente. Eu cheguei no outro dia, nós íamos orar aqui. Eu cheguei: Romulo, preciso te contar a experiência. Aconteceu isso. Nós precisamos esperar. Por isso que a nossa sala de oração tem ali: espera. Porque tem gente que já ora assim. Por isso que eu acho que a sala de oração tem que ser uma coisa livre. Tudo bem, das 8 às 9, mas você tem que vir com o coração livre, porque se o Senhor quiser que você fique um pouquinho mais tarde, você tem coragem. E não uma coisa mecanizada. Até as nossas salas de orações se tornaram mecanizadas. Tem lugar que eu não gosto de orar porque é mecanizado, nós não temos liberdade. Essa é uma verdade. É tudo mecanizado, é tudo litúrgico. Quando a canção, não sei o que, e aí eu não estou falando com orgulho, as pessoas não oram. Elas só falam coisas, mas elas não oram. Aí cheguei para o Romulo, falei: Romulo, não sei o que espera. Terminamos a nossa oração, a liturgia de oração que eu e ele também estava fazendo. Terminei a liturgia, ele ali ajoelhado, orando. Aí eu falei: não, eu preciso esperar. Entrei dentro da salinha, sentei lá, peguei um livro, A Beleza da Santidade, Humildade, comecei a ler. Daqui a pouco o Romulo apareceu. Eu falei: Romulo, isso aqui nós estávamos falando quase agora. E aí a gente fechou os nossos olhos para pedir perdão ao Senhor por aquilo, né? Era algo sobre orgulho, né? Alguma coisa desse tipo, né? E quando nós fechamos nossos olhos, nós ficamos mais de uma hora aqui, ó, se derramando na presença do Senhor. O Senhor veio. Foi bem naquela semana que a gente foi pregar lá. E aí por isso que no domingo eu disse para os irmãos, eu falei para os irmãos: ó, irmãos, quando você vir no domingo para adorar Jesus, vem concentrado em adorar Ele. Se tem alguma coisa para fazer, ir para o mercado, faz antes do culto. Vem para o culto para adorar. Aí já está aqui: ai meu Deus, que hora que o mercado vai fechar, o som vai fechar, o shopping vai fechar. Fala para mim que todo o coração está ali. Está nada. Está no começo ali, no momento da adoração está legal. Daqui a pouco o pastor começa a falar um pouquinho mais, pronto, já nem tá mais ouvindo a mensagem, tá já. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Aí eu falei, não, vai antes. Vai antes. Ah, faz a comida antes de ir. Vai fazer comida depois do culto. Meu Deus! Teve a tarde inteira para fazer a comida. Vai fazer comida depois do culto? Que é isso? Tá, pedir uma pizza tudo bem, você não vai fazer nada, você vai pedir a pizza. Por que não faz? Por que não vai no mercado antes? Por causa da preguiça. Aí nesse dia eu falei para os irmãos, não, vai, rapaz. Aí nós vivemos a experiência do culto. Aquele dia o Senhor falou comigo, eu vou fazer algo nessa noite. Eu vou vir aqui no lugar. Aí o Senhor disse que vai vir domingo aqui no lugar. E Ele vai vir com força domingo. E não é empolgação de pastor doido, não. É convicção e fé naquele que habita dentro de mim. E porque eu sei que é uma resposta a uma fome que está sendo gerada dentro de pessoas aqui. Não é por causa de pastor também, não. E aí quando a gente foi terminar o culto, nós não conseguimos terminar o culto. O Tony está começando a acostumar. Eu percebi aqui que passa dos horários, né? Eu já percebi aqui que o senhor não gosta muito de cronograma, né? Mas eu estou percebendo, é o agir do Espírito Santo. Eu falei, é ruim quando a gente fica enchendo linguiça, mas quando é Espírito Santo é bom demais. Então se coloca nesse lugar, busca o Senhor diariamente, esteja com Ele, tenha a intenção de buscá-lo todo dia, assim como você tem a intenção de fazer muitas outras coisas. Não deixe que sua rotina diária seja mais importante do que a presença dEle. Fale com Ele todos os dias, em todos os lugares, com a sua voz interna. Quando você chegar no seu quarto, você grita igual doido se você estiver sozinho lá. Mas não deixe de falar com Ele quando você está numa empresa, quando você está cortando o cabelo, você está em algum lugar, esteja em conexão com Ele. Que aí você vai ver, quando você chegar nesse lugar de encontro, você vai ver, você sai da carne, já pula para o santo, e do santo você já entra no santíssimo. Você já entra no santíssimo lugar. E aí você vai ver, você vai ser renovado. Você vai sair com vontade de pregar Jesus para as pessoas. Você vai se olhar para as pessoas, vai sentir misericórdia delas. Você vai derramar amor sobre a vida das pessoas. Você vai sentir desejo, fome de buscar. E coisas vão acontecer através da sua vida. Pai querido, obrigado. Vamos terminar com emoção? Sem emoção. Sem emoção eu só falo boa noite, Deus abençoe, todos vão embora. Com emoção, oh Espírito Santo, obrigado por essa noite. Nós te amamos, eu sei que o Senhor está aquecendo nossos corações esses dias. O Senhor está gerando em nós uma expectativa, não em homens, mas na pessoa do Pai. Eu sei que o Senhor aleluia, é o Senhor que está colocando fome em nós, sede em nós, porque nós reconhecemos que até para isso nós precisamos do Senhor. Por isso nós estamos aqui, porque há uma fome. Pessoas serão transformadas nesse lugar, incendiadas nesse lugar, e através deles outros lá fora que não te conheceram ainda terão um encontro real contigo. Aleluia, porque eu creio, há uma geração que será portadora da glória de Deus, e a glória do Senhor, ela vai se revelar em ambientes que as pessoas jamais pensariam que ela poderia se revelar, como o Senhor se revelou tantos anos naquela academia,
colocou pessoas lá. Eu fui perseguido por causa da tua glória, acusado por causa da tua glória, mas eu desejo viver novamente no ambiente da glória, Por isso, Pai, no nome de Jesus, seja livre. Espírito Santo, seja livre no nosso meio, seja numa reunião de pequeno grupo em cada lar, seja numa reunião de ensino como essa, seja num culto público, ainda que tenham incrédulos, sejam livres, porque eles dirão: Deus está neste lugar, Deus está neste lugar, aleluia. Ramanavia sore leleva babasho. Almia vegaria maramanavia suria lavaste que bababasso. Espírito Santo de Deus, traga renovo mais essa. Abre a lavavia sore leva. Envolva esses homens, envolva essas mulheres, libera mais de ti, uma onda de poder, tocando no íntimo, tocando no interior desses homens nessa noite, seja aqueles que estão aqui, aleluia, seja aqueles que estão em casa agora, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aí com você, o Espírito de Deus está aí com você, aleluia. Libera uma onda de amor, libera eletricidade de amor, libera, Senhor, libera fogo da tua presença, libera, Senhor, libera eletricidade de amor nesse lugar, libera a manifestação da tua presença, aleluia. Aliviare malaga sore levash, aliviare malaga sore levash. Espírito de Deus, flua, libera uma onda de amor, libera uma onda de poder, libera manifestações do teu poder nesse lugar, calor do Espírito Santo. Calor do Espírito Santo. Calor. No nome de Jesus. Libera a presença. Libera a presença, Senhor. Sim, vem novamente sobre nós. Vem novamente sobre o Brasil. Vem novamente sobre a igreja brasileira. Sim, no nome de Jesus. Seja livre. Espírito Santo, seja livre. Em nome de Jesus. Libera ondas do seu amor, Pai. Libera ondas do teu poder. Libera ondas do seu amor. Libera ondas do seu poder aqui. Reaviva esta casa. Reaviva.
quebradas nesse lugar. Que quando você estiver na sua casa, que você estiver no lugar de encontro, em nome de Jesus, vem Deus sobre o Paulo, vem com força e vem com poder, leva esse homem para o lugar mais profundo da tua presença, toca no seu íntimo e faz tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dele, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por estarmos aqui, que amanhã o Senhor nos conceda força, sabedoria para estarmos nesse lugar, em nome de Jesus.